Aí o Jean até falou, será que foi do Vitor Pereira? Mas me chega a informação agora que realmente foi direcionado ao Sampaoli. Uma declaração direcionada ao Sampaoli aí do Vidal, que quando chegou o Sampaoli e o ano virou, e tá bom, quando virou já com o Vitor Pereira, né? Pensou na possibilidade de ser titular, acho que ele achava que ia ser titular do time. Ele segurou um pouco o ano passado, porque chegou com um bonde andando, a coisa estava funcionando com o Dorival, inteligentemente segurou. Ele achou que ele ia ser titular do time. Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei para vocês o corte do linha de passe pós-jogo. Fluminense e Flamengo ficaram no 0-0, teve polêmicas da arbitragem, o VAR teve que salvar o árbitro. Cara, e o Vidal, hein? Ele detonou o Sampaoli, galera. O Vidal, ele é um cara que não tem, cara, gratidão. Cara, ele estreou hoje pelo Atlético Paranaense e detonou o Sampaoli lá em entrevista. É isso mesmo, vamos trazer tudo aqui para vocês no final do vídeo. Agora eu quero pedir para você aí, assista o vídeo até o final, eles vão falar do Fla-Flu, da arbitragem e também do que o Vidal falou do Sampaoli, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como crédito. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. E ele acaba fazendo... Agora, como tem sido legais os jogos... Eu nem digo assim que hoje o jogo... Eu gostei do jogo hoje. Também gostei. Eu gostei do jogo, mas, claro, foi um jogo pegado, foi um jogo em alguns momentos truncado, muito duro. Mas, assim, o Fla-Flu tem sido um clássico muito legal, porque tem sido um clássico absolutamente imprevisível nos últimos anos. A gente não sabe quem vai ser melhor. É claro que o Flamengo tem mais elenco, tem mais jogadores. A gente já teve recentemente partidas em que o Flamengo foi bem superior, como as partidas da Copa do Brasil, né? Acho que indiscutivelmente o Flamengo, principalmente no primeiro jogo, que não venceu, foi muito superior. A gente teve partidas em que o Fluminense foi muito superior, como a segunda final do Campeonato Carioca, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. E são dois times com qualidade técnica, com jogadores que fazem o jogo fluir, mesmo quando a partida é mais pegada como hoje. Agora, é curiosa a declaração do Diniz sobre o VAR e sobre a arbitragem de maneira geral, por dois pontos. O primeiro ponto é o jogo de hoje especificamente. Ele estava falando sobre o jogo de hoje, né? Sim. O gol do Arias, apesar de belíssimo, ele nasce numa falta que foi bem vista pelo VAR, o árbitro não a viu em campo, então anular o gol foi a decisão correta. O gol do Gabriel Barbosa, também um gol de puro talento individual. O Flamengo, do ponto de vista futebolístico, não fazia por merecer ganhar o jogo e provavelmente ganharia. O gol foi tarde já. Ia ser mais uma vez o Gabriel nesses momentos, né? Ia ser um gol que ia aumentar a aura do Gabriel decisivo, independentemente do resto que ele acontece. Ele não estava bem como vários jogos, né, que ele decidiu. Mas ia ser um gol que, se não fosse retirado do placar pelo VAR, seria um gol incompatível com o jogo naquele momento. E injusto, porque é um gol ilegal. Né? Só existe injustiça no futebol se tiver problema de arbitragem, né? Sim. O resto é incompatibilidade com o jogo no único esporte em que isso acontece. Você joga menos, você joga pior e às vezes você ganha. Então é engraçado o Diniz fazer essa crítica num jogo em que o VAR não atrapalhou o resultado, o VAR atuou para limpar o resultado, que seria ruim, ainda mais num clássico como esse. O outro ponto é, como o treinador do Fluminense, ele vai criticar a arbitragem da outra empregadora? Para mim é isso. O Diniz, esse é o ponto curioso, né? O Diniz está numa situação... O Fernando Diniz, nem quando jogador, nem como treinador, e é um cara que a gente elogia aqui, muito pela sua coragem de propor algo diferente do que é normal, trivial, etc., e não negociar certas coisas. Ele nunca deu a ninguém motivos para achar que ele não vai tratar qualquer situação que ele se encontre com ética e com respeito a todo mundo. Então, eu não tenho nenhum problema com a parte ética da dupla função, do ponto de vista dele. Sim. Eu não sei se eu me colocaria nessa situação, mas é muito improvável eu ter qualquer noção daquilo que ele quer, do que representa para ele ser treinador da seleção também. Pode ser uma porta de entrada e depois ele fica e tal. Eu até escrevi sobre isso. Eu aplaudo a escolha do Diniz como técnico da seleção, mas eu acho inexplicável que isso não dê a ele uma Copa do Mundo, para o futebol dele. Ele ficar em um estágio de um ano
e depois entregar um trabalho que vai ser arquivado para outro treinador, não importa quem seja. Eu acho errado. Essa é a minha opinião. Tô com você. Agora, ética não se discute. Ele nunca deu motivo para que a gente discutisse isso. A questão é do ponto de vista prático como serão as coisas. Porque eu também acredito em tudo que ele diz quando ele fala na hora de convocar, eu vou respeitar, eu vou entender, vou me colocar no lugar dos outros técnicos. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Eu tenho certeza que ele não vai prejudicar ninguém com convocações, não vai aliviar para o Fluminense. Eu não tenho problema com isso. Por prejudicar. O que eu tenho dúvida é... Sim, não vai ser o objetivo dele. Como treinador do Fluminense, ele vai criticar a arbitragem da CBF? Eu acho que... É isso que eu quero. Hoje ele já fez isso. Ele já fez isso. Hoje ele fez isso, mas... Será que alguém vai ligar para ele mas e falar em tese Diniz? não deveria fazer, porque hoje não houve problema, entendeu? Então, mas eu acho que o fato dele fazer hoje, porque é engraçado, enquanto ele falava, eu estava pensando exatamente isso, André, e fiquei pensando, até por ser o Diniz, eu concordo com tudo que você disse, e eu também não tenho essa desconfiança em relação a ele, mas eu acho que as pessoas podem ter. Podem. As pessoas podem ter uma pulga atrás da orelha a partir do momento... se ele fosse treinador só da seleção. Podem, não. Podem, não. Os adversários terão. Não é podem ter. Os adversários terão. Mas mesmo quando não houver nada. No momento em que ele assume esse cargo, se mantendo no Fluminense, ele sabe que essa vai ser uma das críticas. Ele sabe que a questão do conflito de interesse que existe. O conflito de interesse existe. Isso não quer dizer que ele vai agir de maneira antiética, como falou o André. Eu até acredito realmente que ele não haja por conta da história dele, pelo que a gente conhece do Diniz. A gente já conversou bastante com o Diniz para, acho que, ter pelo menos essa impressão de que ele... Mas é legítimo também que as pessoas reclamem na hora que ele, de repente, vamos dizer, tira 3, 4 jogadores do Flamengo numa convocação. É óbvio que isso virá à tona. Mas é engraçado porque a declaração dele de hoje... É uma declaração que, de alguma maneira, e eu nem acho que foi estratégica, entendeu? Não é que ele falou, vou mostrar que aqui não tem conflito de interesse e vou meter a pancada na CBF. Eu acho que ele falou muito. Até porque tem... Como falaria? Exato, talvez ele não tenha nem pensado nisso. Mas é uma prova, acho que, do que o André está falando, de que essa deve ser a postura dele, até porque eu acho que esse jogo, ele passou pela arbitragem até além desses lances cruciais. Foi um jogo que me chamou muito a atenção, mais uma vez, que ele foi muito pautado muito pelo modelo de jogo das duas equipes, de fazer esses mini-jogos, né? Aquele joguinho com muita gente aproximada. Os dois times tentavam fazer isso, induzir o adversário para um lado do campo, para algum espaço, para tirar rapidamente da pressão e abrir campo. Só que o que aconteceu? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Um festival de falta tática que a gente fala. Porque a todo momento que um time tirava essa bola da pressão, alguém ia lá e matava a jogada. Foram vários momentos que tanto o Flamengo quanto o Fluminense conseguiram... Até mesmo a falta do Pablo. Exatamente. São todas faltas... E dá para ver muito claramente que quando esse expediente é usado contra o Fluminense, ele fica muito incomodado. E hoje foi chumbo ele trucado. Se incomoda demais. Hoje ninguém pode reclamar, porque eu acho... E já tinha sido uma reclamação, acho que do Flamengo num jogo, dele em outro. É um recurso, eu acho que em questão de critério, realmente, os árbitros ainda não se acertaram, isso está muito claro, mas que foi um joguinho encardido para apitar, foi. E essa falta tática é algo que quebra mesmo o jogo. Acho que é de se pensar, é de se discutir. Acho que o árbitro que for apitar, principalmente esse jogo, esse confronto de novo, ele vai ter que dar uma estudadinha, ver o jogo anterior, para ver o que está acontecendo, porque foram muitos lances impedidos de acontecerem, de serem desenvolvidos, e seriam lances bem legais, porque eu estou sempre assistindo o jogo, pensando em pegar lances legais para trazer na análise do Sport Center, com uns 4, 5 em sequência, que eu falava, pô, essa tirada da pressão agora vai ser legal. Falta. Não é legal, aí já não dá para analisar. Olha, só uma coisa curiosa, que hoje o Atlético Paranaense jogou, o Vidal já fez sua estreia pelo Atlético Paranaense. E venceu. E venceu o Bahia. No final ficou quanto, Marca? Eu saí, estava 1-0? Tava 2. Foi 2. Foi 2. Vamos dar uma olhadinha e atualizar o placar. Atualizando o placar. Muito bem, 2-0. E o Vidal deu uma declaração, olha, abriu o coração contra o Sampaoli. Vamos dar uma olhadinha? Temos o trecho aí, né, Dimas? Vamos lá, ó. Me sinto muito feliz de jogar, sempre estive preparado, somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores, mas ficou para trás. Eu tava vendo essa declaração agora há pouco, tava até mostrando pro Jean aqui, é do Sampaoli mesmo que ele tá falando, perdedor do Sampaoli. Aí o Jean até falou, será que foi do Vitor Pereira? Mas me chega a informação agora que realmente foi direcionado ao Sampaoli.
uma declaração direcionada ao Sampaoli e do Vidal, que quando chegou o Sampaoli e o ano virou, e tá bom, quando virou já com o Vitor Pereira, né? Pensou na possibilidade de ser titular, acho que ele achava que ia ser titular do time. Ele segurou um pouco o ano passado, porque chegou com um bonde andando, a coisa estava funcionando com o Dorival, inteligentemente segurou. Ele achou que ele ia ser titular do time. Só que eu acho que em nenhum momento o Vidal entregou aquilo que se esperava do Vidal. De repente se esperava mais do que ele poderia entregar também. A expectativa foi alta. Os concorrentes até entregaram mais. Exatamente. Exatamente. Agora ele vai para o Atlético Paranaense e dá uma declaração dessa. Sabe o que eu acho engraçado? É assim, ele ele era banco na Inter. Então. E nunca não abria a boca, não fazia um pio. Ele entrava às vezes aos 35, aos 40 e tal. E assim, por que ele era banco na Inter? Porque ele tinha que ser banco na Inter. É claro. Sim. Por que ele era banco no Flamengo? Porque ele tinha que ser banco no Flamengo. Exato. Acho que não houve nenhum momento em que a gente olhava para as atuações do Vidal e dizia... O São Paulo colocou ele para jogar logo no começo. Sim, ele até falou, deu opa, a ele vai dar moral, vai dar espaço. Quando colocou talvez até o Marinho. Por conhecê-lo da seleção chilena e tudo mais. Então, assim... Ele deu chilique com o Vitor Pereira. É absurdo ele falar isso, porque ele não jogou para ser titular. Ele ganhou as oportunidades com o Sampaoli. E o Sampaoli foi técnico do Chile na sua fase mais gloriosa, quer dizer, chamando de perdedor. De alguma maneira, ele está chamando de perdedor a sua própria seleção. Exatamente. Você está com outra camisa, inclusive, né? Assim, esquece o que passou. Você está com outra camisa e honre a sua camisa. E tem outra coisa também, é a tal da intensidade, né? Ele não demonstrou que estava no nível necessário para atuar. Durante um bom tempo. Foi um jogador que, quando fisicamente estava bem, foi um dos melhores da posição do mundo por um bom tempo. Isso aí. Durante um bom tempo, porque o João Gomes não deixou. Sim. E eu tenho certeza absoluta que quando ele chegou, ele jamais imaginou que um jogador vindo da base do Flamengo, começando a sua vida, um campeonato estadual despontando, iria fechar a porta do time para ele. Lembra? Era o Flamengo do Dorival, que tinha basicamente duas escalações, uma para o Campeonato Brasileiro e uma para a Libertadores e Copa do Brasil. E o João Gomes não deixou ele jogar. E o João Gomes está na Europa hoje. E ele fez o caminho inverso, num outro trecho de carreira, evidentemente, talvez pensando que, em termos de intensidade, exatamente, não seria necessário como era na Itália. E ele também não conseguia. O que é curioso para mim, ele até nessa declaração, né, assim, a partir de agora eu vou jogar desde o início, bababá. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho também. Não. Na forma como o Atlético joga, na forma como o Atlético Paranaense joga, talvez seja necessário mais intensidade. Não, e o setor? Você olha pro setor. Quem vai sair? Eric, Quem vai sair? Tem Christian, tem Alex Santana, o Cittadini, que foi muito importante pro Atlético, tá saindo porque tá sem espaço. E Fernandinho. O Fernandinho. Só tem o Fernandinho lá. Enfim. E aí, o Fernandinho vai sair pro Vidal jogar? Acredito que não, né? Fernandinho certamente não. Acredito que não. Porque ele pode encontrar a mesma situação. Ele pode encontrar a mesma situação dentro do Atlético Paranaense. Sim, certamente. E talvez aí ele certamente. E além do João Gomes, o que ele vai fazer? O Pulgar, que com o Sampaoli chegou no Flamengo, Vitor Hugo chegando, aí Gerson chegou, o Alan, todos melhores. Que vai ser titular, que né? vai ser titular. O próprio Matheus França, que joga um pouquinho mais adiantado. Então, cara, tem hora que você olha e fala assim, os caras são bons. Ele perdeu espaço na fila. É isso. E no Atlético Paranaense é o que o André falou. É um time que o setor exige uma rotação muito maior. E vamos lá, ele e o Fernandinho junto, acho que o time vai perder exatamente a intensidade. Melhor não, hein? Enfim. Bom, por falar em intensidade, o São Paulo está muito intenso, hein? Caramba, que isso, hein, Vidal? Por essa eu não esperava, cara. Que falta de respeito com seu ex-técnico. Cara, na seleção do Chile, o Vidal era super titular com ele, né? E o cara foi super vencedor lá no Chile, na seleção do país dele, e ele vem falar que o Sampaoli é um perdedor. Que falta de consideração, de respeito, de carinho com o seu ex-técnico, né? Só porque ele não jogava de titular no Flamengo e não estava entrando, o cara vem e fala um negócio desse, cara. Cadê a consideração, né? Foi jogado no lixo, cara. Pensei que eles fossem amigos, galera, sinceramente. Acho que o Sampaoli ficará muito chateado com isso que o Vidal falou, porque pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Se ele não estava jogando no Flamengo é porque ele não vem jogando bem. Não tá jogando nada. Eu só quero ver na hora que ele ficar no banco lá no Atlético Paranaense o que ele vai fazer. Porque se no Flamengo ele não aceitava a reserva, imagina lá no Atlético Paranaense, cara. Ele vai querer ser dono do clube lá, ele vai querer mandar no clube, nos jogadores.
Lá, ele não vai durar, tenho certeza, porque o Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, ele é xaropão. Agora, se o Vidal não jogar lá, ele vai querer rescindir o contrato, tenho certeza, galera. Esse cara é fim de carreira e é problema, hein? Ele aqui no Flamengo, ele já falou que queria jogar no Colo-Colo, já falou um monte de besteira. Mas é isso aí, galera, deixa o Vidal pra lá. E eles falaram aqui sobre o Fla-Flu, sobre a arbitragem, né, cara? Pois é, arbitragem ruim. O VAR salvou o árbitro. Eu acho que os 2 gols foi bem anulado, né? Tanto no gol do Gabigol quanto no gol do Arias, o VAR salvou o juiz. Houve faltas, né, antes dos gols acontecer, então foi bem anulado. Cara, entre Flamengo e Fluminense sempre é assim, né, cara? No primeiro jogo da Copa do Brasil foi 0-0 também. O Flamengo foi superior. Naquela ocasião, foi superior ao Fluminense. No segundo jogo, o Flamengo venceu por 2-0. E hoje, mais um 0-0, galera. Na era Sampaoli no Flamengo, foram 3 jogos. 2 pela Copa do Brasil e esse hoje pelo Campeonato Brasileiro. E o Sampaoli está invicto contra o Fernando Diniz. Beleza, boa notícia, né? Pois é. Cara, a boa notícia da noite também é que Internacional e Palmeiras ficaram no 0-0. Ou seja, sendo assim, o Flamengo continua... em segundo lugar, do mesmo jeito. O Botafogo disparou, galera. Agora são 12 pontos de vantagem. Vai ser muito difícil chegar no Botafogo. Porém, ainda faltam 23 rodadas até o término do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer. E no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Em 2009 o Flamengo foi buscar, em 2020 o Flamengo foi buscar também. Tinha aí 10 pontos de diferença, tinha 11 pontos em 2020 do Flamengo para o São Paulo do Fernando Diniz e o Flamengo foi campeão nas 2 ocasiões, ou seja, o Botafogo eu acredito que no segundo turno irá cair de rendimento. Acredito que sim. Nenhum time consegue se manter no topo por muito tempo, certo? Valeu, galera. Tamo juntos. Deixem o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações. Fui!